Você se sente culpada só de pensar em pedir o divórcio. E você nem tomou uma decisão ainda. Esse sentimento, essa culpa que aparece antes de qualquer ação, tem um motivo. E entender esse motivo pode mudar tudo. Talvez o pensamento sobre o divórcio apareça de vez em quando, ou até uma quantidade de vezes que você não gostaria. Você imagina como seria sair dessa relação? Como seria acordar sem aquele peso, sem aqueles problemas, sem aquele caos que essa relação te coloca? Mas logo depois, a culpa chega. Você pensa nos filhos, você pensa na família que vocês construíram, você pensa nos seus pais, na história que você viveu ao lado desse homem. E de repente, pensar em pedir o divórcio não parece mais considerar apenas o fim de um casamento. Parece carregar o selo de destruidora da família. E aí, um montão de pergunta começa a passar pela sua mente. Será que eu tentei o suficiente? Será que eu estou sendo egoísta? Será que a culpa vai ser minha se todos sofrerem? E você ainda não decidiu nada. Talvez você nem saiba exatamente o que deseja agora, mas já se sente uma pessoa ruim, uma pessoa péssima, só por ter pensado nisso. E isso tem nome, e não é fraqueza. Veja bem, a culpa sozinha não é necessariamente um sentimento ruim. Ela tem uma função. A culpa ela aparece quando os nossos pensamentos entram em conflito com aquilo que aprendemos a considerar certo, moral, ético, correto. Ao longo da nossa vida, cada um de nós constrói um código de valores interno. Um conjunto de valores sobre o que se pode ou não fazer, sobre quem devemos ser. Esses valores vêm da família, eles vêm da religião, eles vêm da cultura que a gente está inserida e das mensagens que nós ouvimos desde muito cedo das pessoas que estão próximas a nós. E eles têm importância. Quando saudável, a culpa funciona como uma bússola e faz você se responsabilizar pelas suas escolhas. Ela te faz parar e se perguntar: essa escolha ela combina com a pessoa que eu quero ser? Será que eu feri alguém com essa minha atitude? Como eu posso reparar algo ruim que eu tenha feito? Mas existe um ponto onde essa bússola para de funcionar como guia e começa a funcionar como uma prisão. Veja o que talvez foi inscrito dentro de você sobre casamento. Que casamento é para sempre, que a mulher deve tentar até o fim, que uma boa mãe, uma boa mulher mantém a família unida, que suportar desafios é prova de amor, que pensar nas suas próprias necessidades é ser egoísta. E essa aqui é clássica entre as mulheres. Que você precisa ser boazinha e agradar as pessoas para ser amada, respeitada e considerada. Essas ideias podem estar tão profundamente dentro de você que considerar o divórcio já produz culpa antes mesmo de qualquer ação. Ou seja, ela produz uma culpa antecipatória. Você ainda não decidiu nada, mas já está se condenando. E esse é o ponto mais importante de todos, que eu vou te dizer agora. Existe uma diferença enorme entre a culpa que ajuda você a avaliar uma atitude real e a culpa que te impede de sequer considerar possibilidades da sua própria vida. Quando a culpa é saudável, ela ajuda você a pensar, a refletir, a fazer uma autoavaliação. Quando ela se torna excessiva, ela fecha o pensamento. Ela não te deixa se perguntar: por que eu estou cogitando considerar o divórcio? O que vem acontecendo dentro desse casamento? O que eu tenho sentido? O que eu estou suportando há tanto tempo e que eu não estou mais disposta a suportar? Antes que você consiga olhar de maneira clara para qualquer uma dessas perguntas, essa culpa ela já traz uma sentença. Você não deveria nem pensar nisso. Ou seja, uma bússola moral ajuda você a encontrar uma direção. Já uma prisão não permite que você se mova. E talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo com você agora. Porque todas essas vozes da família, da sociedade, da religião, das pessoas que ensinaram como uma boa esposa deveria agir, acabam se misturando dentro de você. Depois de algum tempo, começa a ficar difícil saber onde termina o que você realmente sente e onde começa o que você aprendeu que você deveria sentir. E quando tá tudo misturado assim, você pode acabar confundindo coisas completamente diferentes. Pode confundir o medo de sair com o amor. Pode confundir a culpa com o desejo de permanecer. Pode acreditar que por se sentir culpada, ao pensar no divórcio, isso significa que no fundo você ainda quer continuar casada.
mas não significa necessariamente isso. A culpa pode apenas mostrar que existe um conflito entre aquilo que você sente e tudo que você aprendeu que você deveria sentir. Enquanto cada um desses sentimentos não for reconhecido e organizado, você vai continuar confusa. Você vai continuar paralisada, sem conseguir compreender o que realmente deseja e o que fazer com essa relação. Foi para ajudar mulheres que estão vivendo exatamente essa confusão que eu criei o Luz em Meio ao Caos. Eu sou Ana Clara Vidal, sou psicanalista e há anos acompanho mulheres que estão exatamente onde você está agora. Infelizes, divididas, exaustas de carregar uma dúvida que não passa e com uma culpa que não as deixa nem pensar. O Luz em Meio ao Caos é uma sequência de 30 áudios terapêuticos enviados diretamente para o seu WhatsApp ao longo de 30 dias, de uma maneira discreta e segura. Não é um curso, não é uma lista de passos, é uma presença diária. São reflexões. 10 minutos por dia, no seu ritmo, no seu espaço. Você pode ouvir enquanto você dirige, enquanto você caminha, enquanto encontra um momento só seu. Durante esses 30 dias, você vai conseguir compreender sentimentos que hoje estão misturados e confusos, como culpa, medo, raiva, mágoa, esperança, solidão, exaustão. Vai poder reconhecer forças emocionais, familiares e morais que podem estar te mantendo paralisada. E também perceber tudo o que adoeceu em você e nessa relação para ela ter chegado a esse ponto que tá. E talvez pela primeira vez em muito tempo, você vai finalmente ter oportunidade de se escutar. O objetivo não é te convencer a pedir o divórcio, também não é te dizer que você deve continuar no casamento, te dar instrumentos práticos para você resgatar a sua relação a qualquer custo. É te ajudar a olhar para si mesma, para sua relação e para essa decisão com mais clareza. Porque antes de resolver as coisas por fora, você precisa resolver as coisas por dentro. Ao entrar no Luz em Meio ao Caos, você recebe 30 áudios terapêuticos, um por dia, durante 30 dias, com cerca de 10 minutos cada. A entrega é diária pelo seu WhatsApp de maneira simples, discreta, segura e dentro da sua rotina. Você também pode acessar o conteúdo completo pela plataforma Hotmart para ouvir quantas vezes quiser e quando precisar. E junto com os áudios, você também receberá diariamente PDFs com resumos dos áudios para reler, para registrar e aprofundar o que cada áudio desperta em você. E ainda vai ter direito a 2 bônus. O primeiro bônus é o e-book 10 coisas que fazem as mulheres quererem se separar. Para você compreender de maneira mais objetiva e específica os desgastes que costumam levar uma mulher ao limite dentro de um casamento, como traição, sobrecarga, marido acomodado, vícios, entre muitas outras coisas. E o bônus 2 é o e-book Tudo o que eu queria que o meu marido soubesse, que são textos que colocam em palavras sentimentos muito comuns que muitas mulheres tentaram comunicar durante anos e nunca conseguiram expressar por completo, como a solidão, a sobrecarga, a traição, entre muitas outras coisas. Se você chegou até aqui, uma parte de você já sabe que não dá mais para continuar vivendo nessa confusão. A dúvida, infelizmente, não vai se resolver sozinha. A culpa não vai passar só com o tempo. E adiar o momento de se escutar não protege ninguém. Só faz o seu sofrimento se prolongar. Você não precisa saber hoje o que vai decidir sobre o seu casamento, mas você precisa começar a se movimentar e começar a se escutar. Clique no link abaixo na descrição desse vídeo e conheça o Luz em Meio ao Caos.